Fui expulso de casa aos 17 anos. Agora eles querem voltar para minha vida porque o filho favorito os abandonou, mas eu já segui em frente sem eles. Eu tinha 17 anos quando meus pais decidiram que eu não fazia mais parte da casa. Não houve uma grande discussão naquele dia, nem algo dramático como nos filmes. Foi pior do que isso, porque foi frio. Minha mãe colocou algumas das minhas roupas dentro de uma mochila velha que ficava guardada no fundo do armário. Meu pai ficou parado na porta da sala com os braços cruzados, e o silêncio deles dizia mais do que qualquer grito poderia dizer. Eu lembro de perguntar se aquilo era sério, se eles realmente estavam me mandando embora, e meu pai respondeu com uma frase que até hoje ecoa na minha cabeça. Você já é problema demais para continuar aqui. Eu não era um garoto perfeito, claro que não. Eu discutia, questionava. Às vezes chegava tarde em casa, tirava notas medianas na escola. Mas nada que justificasse ser tratado como se fosse um peso descartável. No fundo, eu sempre soube qual era o verdadeiro motivo. Meu irmão mais novo era o orgulho deles, o filho que nunca podia ser contrariado. Ele era mais quieto, mais obediente, sempre fazia exatamente o que eles queriam, enquanto eu era o que perguntava demais, o que contestava, o que não aceitava tudo calado. Eu saí de casa naquela noite sem saber exatamente para onde iria. A mochila pesava pouco, mas a sensação de abandono parecia esmagar meus ombros. Lembro de caminhar pela rua, olhando as janelas iluminadas das casas e pensando que, dentro de cada uma delas, provavelmente havia famílias jantando juntas, conversando, vivendo algo que para mim tinha acabado de deixar de existir. Eu passei a primeira noite na casa de um amigo da escola, no sofá da sala dele, tentando fingir que aquilo era apenas temporário. Mas no fundo eu sabia que não era. Eu sabia que algo tinha sido quebrado naquele dia, algo que talvez nunca pudesse ser consertado. Enquanto eu tentava dormir naquela madrugada estranha e silenciosa, uma única pergunta não saía da minha cabeça: como alguém consegue abandonar o próprio filho com tanta facilidade? Nos primeiros dias depois de sair de casa, eu ainda acreditava que aquilo era temporário. Eu imaginava que em algum momento meus pais iam se arrepender, que meu telefone ia tocar e minha mãe diria algo como: volta para casa, a gente precisa conversar. Mas os dias foram passando e o silêncio deles começou a responder essa pergunta por mim. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal de que eu ainda existia para eles. O amigo que me deixou dormir no sofá morava com os pais, e por mais que eles fossem gentis, eu sabia que não podia ficar ali para sempre. Depois de uma semana, comecei a procurar qualquer trabalho que aparecesse. Eu ainda estava terminando o ensino médio e nunca tinha precisado me sustentar sozinho antes, então cada porta fechada parecia um lembrete cruel de que eu tinha sido jogado no mundo sem preparação. Acabei conseguindo um trabalho simples em um mercadinho do bairro, repondo prateleiras e limpando o chão depois do expediente. O salário era pequeno, mas era suficiente para pagar um quarto alugado em uma pensão antiga perto da rodoviária. O quarto era minúsculo, tinha uma cama dura, uma mesa velha e uma janela que dava para um muro cinza. Na primeira noite que dormi ali, eu fiquei olhando para o teto por horas. Não era tristeza apenas, era uma sensação estranha de estar completamente sozinho no mundo. Às vezes eu pensava no meu irmão. Pensava em como ele ainda estava naquela casa, dormindo no quarto confortável dele, jantando na mesa com nossos pais, vivendo como se eu nunca tivesse existido. Eu nunca recebi uma mensagem dele também. Nem uma pergunta simples como "você está bem?" Aquilo doía mais do que eu gostava de admitir. Com o tempo eu parei de esperar qualquer contato. Era mais fácil fingir que eles não existiam do que lidar com a ideia de que minha própria família tinha decidido me apagar. Ainda assim, em algumas noites, quando o silêncio da pensão ficava pesado demais, eu me pegava lembrando de coisas pequenas, almoços de domingo, risadas antigas, momentos que pareciam pertencer a outra vida. E nessas horas eu percebia algo doloroso. Eu não tinha perdido apenas uma casa, eu tinha perdido uma família inteira. Os primeiros anos foram os mais difíceis da minha vida. Eu acordava antes do sol nascer, caminhava até o mercadinho ainda com o corpo cansado e passava o dia inteiro carregando caixas, organizando produtos e ouvindo reclamações de clientes. Depois do trabalho, eu ainda precisava estudar para terminar a escola. Muitas noites eu fazia isso sentado na pequena mesa do quarto da pensão, com uma lâmpada fraca iluminando os cadernos enquanto o barulho dos ônibus da rodoviária ecoava do lado de fora. Havia dias em que eu me perguntava se meus pais pensavam em mim. Não de forma dramática, mas de forma simples. Se em algum momento eles paravam no meio do jantar e se lembravam de que tinham um filho que estava vivendo sozinho em algum lugar da cidade. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu entendia que provavelmente não. O mais estranho era perceber que a ausência deles não era só física, era emocional também, como se eu tivesse sido apagado da história da família. Algumas vezes eu encontrava conhecidos antigos na rua, pessoas do bairro onde cresci. Eles perguntavam como eu estava, faziam comentários sobre meus pais ou meu irmão, e eu respondia com frases curtas, tentando encerrar o assunto rápido. Eu não queria explicar nada.
Não queria reviver aquilo toda vez. Foi nesse período que eu aprendi algo importante. Quando ninguém está ali para te segurar, você aprende a se equilibrar sozinho. Eu comecei a aceitar mais turnos no trabalho, economizar cada centavo, pensar em como poderia melhorar minha situação. Um dos funcionários mais velhos do mercadinho começou a me ensinar algumas coisas sobre logística e organização do estoque. Pareciam detalhes pequenos, mas para mim eram oportunidades. Pela primeira vez desde que saí de casa, eu comecei a sentir algo que não sentia há muito tempo: esperança. Ainda era frágil, ainda parecia distante, mas estava ali. E talvez tenha sido nesse momento que eu entendi uma coisa fundamental. Se eu quisesse construir alguma vida, ela teria que ser feita por mim mesmo, porque ninguém da minha família viria fazer isso por mim. Com o tempo, as coisas começaram a mudar lentamente. Não foi de um dia para o outro, nem aconteceu de forma mágica. Foi um processo longo, cheio de pequenas conquistas que para outras pessoas talvez parecessem insignificantes, mas para mim significavam tudo. Depois de quase 2 anos trabalhando no mercadinho, o gerente percebeu que eu levava o trabalho a sério. Eu chegava sempre no horário, raramente faltava e fazia mais do que era pedido. Ele começou a me colocar em funções diferentes, ensinando como lidar com pedidos de fornecedores e controle de estoque. Aquilo abriu uma porta que eu nem sabia que existia. Pela primeira vez eu sentia que não estava apenas sobrevivendo, mas aprendendo algo que poderia me levar para frente. Ao mesmo tempo, eu finalmente consegui sair da pensão e alugar um pequeno apartamento dividido com 2 colegas de trabalho. O lugar não era grande, mas era limpo e silencioso, e tinha uma cozinha onde às vezes a gente se reunia à noite para conversar depois do expediente. Aquilo me deu uma sensação estranha de pertencimento, algo que eu não sentia desde que tinha sido expulso de casa. Mesmo assim, a ferida da minha família continuava ali. Em datas como Natal ou aniversário, o silêncio deles se tornava ainda mais evidente. Não havia mensagem, não havia ligação, nada. Era como se o mundo deles continuasse girando perfeitamente sem mim. Durante muito tempo, eu carreguei raiva por causa disso. Uma raiva silenciosa, que aparecia nos momentos mais inesperados. Eu pensava em tudo o que tinha passado sozinho e me perguntava como eles conseguiram simplesmente virar as costas. Mas, aos poucos, algo diferente começou a acontecer dentro de mim. A raiva começou a se transformar em distância emocional. Não era perdão. Era mais como aceitar que algumas pessoas simplesmente não fazem parte da sua vida, mesmo que compartilhem o mesmo sangue. E foi justamente quando eu comecei a sentir essa distância se formar que outra coisa inesperada apareceu na minha vida. Algo que eu jamais imaginaria quando estava dormindo naquele quarto escuro da pensão. Aquela frase, tão pequena, teve um efeito enorme em mim. Pela primeira vez em muitos anos, eu senti que alguém realmente via minha história. Depois daquela conversa na padaria, algo mudou entre mim e Marina. Não foi uma transformação repentina, mas uma aproximação natural, como se a gente tivesse ultrapassado uma barreira invisível. Antes disso, nossas conversas eram leves, sobre trabalho, sobre o bairro, sobre coisas simples do dia a dia. Depois daquela noite, elas começaram a ficar mais profundas. Eu descobri que ela também tinha passado por momentos difíceis na vida, embora diferentes dos meus. Talvez fosse por isso que ela tinha tanta facilidade em ouvir sem julgar. Aos poucos começamos a passar mais tempo juntos. Às vezes ela me esperava sair do trabalho para caminharmos até a praça perto do mercado. Outras vezes a gente simplesmente sentava em um banco e conversava sobre qualquer coisa enquanto o movimento da cidade diminuía ao nosso redor. Eu ainda carregava muitas inseguranças naquela época. Parte de mim acreditava que tudo de bom que aparecia na minha vida podia desaparecer a qualquer momento. Talvez porque, no fundo, eu ainda carregasse a marca de ter sido descartado pela minha própria família. Mas Marina parecia não enxergar isso da mesma forma. Ela sempre me tratou como alguém que merecia respeito, carinho e atenção. E isso, para alguém que tinha passado tanto tempo se sentindo invisível, fazia uma diferença enorme. Um dia, depois de quase 1 ano de amizade, ela me convidou para jantar na casa dela. Foi algo simples, macarrão com molho caseiro e uma música baixa tocando na sala. Em algum momento da noite a gente começou a rir de alguma coisa boba, e quando percebi, estávamos nos olhando em silêncio. Foi ali que tudo mudou. Nosso primeiro beijo aconteceu naquele momento tranquilo, sem pressa, sem drama. E enquanto eu caminhava para casa mais tarde naquela noite, uma sensação estranha tomou conta de mim. Pela primeira vez desde os 17 anos, eu sentia que talvez estivesse começando a construir algo que parecia uma vida de verdade. Os anos seguintes foram, sem dúvida, os mais estáveis que eu já tinha vivido. Não foi uma vida perfeita, mas finalmente parecia uma vida equilibrada. Eu continuei trabalhando no mercado por um tempo, mas as experiências que tinha adquirido com controle de estoque e logística acabaram abrindo outras portas.
Um dos fornecedores com quem eu lidava frequentemente comentou que a empresa dele estava procurando alguém organizado e confiável para ajudar na parte administrativa do depósito. Eu aceitei a oportunidade sem pensar duas vezes. O salário era melhor, o ambiente era mais profissional e, pela primeira vez, eu sentia que estava entrando em um caminho que poderia me levar a crescer de verdade. Ao mesmo tempo, meu relacionamento com Marina continuava se fortalecendo. Ela se tornou não apenas minha companheira, mas também a pessoa com quem eu dividia minhas preocupações, minhas conquistas e até meus medos mais silenciosos. Havia algo reconfortante em saber que, não importa o que acontecesse, eu tinha alguém do meu lado. Depois de alguns anos juntos, decidimos morar no mesmo apartamento. Era um lugar simples, mas era nosso. Eu lembro do dia em que carregamos as primeiras caixas para dentro da sala vazia. Marina olhou ao redor, sorriu e disse que aquele lugar ainda ia ter muitas histórias. E ela estava certa. Foi ali que começamos a construir uma rotina tranquila. Trabalhar, jantar juntos, assistir filmes no sofá, fazer planos pequenos para o futuro. Em alguns momentos eu pensava na minha família antiga, mas já não havia mais a mesma dor intensa de antes. Era como lembrar de um capítulo distante de um livro que já tinha sido fechado. Eu realmente acreditava que aquela parte da minha vida tinha terminado para sempre. Eu não sabia onde meus pais estavam, não sabia nada sobre meu irmão e, sinceramente, não sentia falta dessas respostas. Eu tinha aprendido a viver sem elas. Foi por isso que, quando um número desconhecido apareceu no meu telefone em uma tarde comum de terça-feira, eu jamais poderia imaginar que aquela ligação iria reabrir uma porta que eu achava que estava definitivamente trancada. Eu quase não atendi aquela ligação. O número era desconhecido e eu estava ocupado no trabalho, revisando algumas planilhas no computador. Normalmente eu deixaria tocar até cair na caixa postal, mas por algum motivo resolvi atender. No começo houve apenas silêncio do outro lado da linha. Eu disse alô 2 vezes, já pronto para desligar, quando finalmente ouvi uma voz que eu não escutava havia mais de 10 anos. Era a minha mãe. Por alguns segundos eu fiquei completamente parado, como se meu cérebro tivesse dificuldade em processar o que estava acontecendo. Ela começou a falar de forma hesitante, como alguém que ensaiou muitas vezes o que dizer, mas ainda assim não sabia por onde começar. Perguntou como eu estava, disse que fazia muito tempo, comentou que tinha conseguido meu número através de um parente distante. Enquanto ela falava, eu percebi algo estranho na voz dela. Não era exatamente carinho, era mais como cautela. Eu respondi de forma educada, mas distante. Perguntei diretamente por que ela estava me ligando depois de tantos anos. Houve uma pausa longa antes da resposta. Então ela disse que queria me ver, que ela e meu pai gostariam de conversar comigo, que sentiam falta da família completa. Aquela frase me atingiu de uma forma inesperada. Família completa. Durante mais de uma década eles viveram perfeitamente sem mim, e agora estavam falando como se nada tivesse acontecido. Eu disse que precisava pensar e encerrei a ligação. Quando cheguei em casa naquela noite, Marina percebeu imediatamente que algo estava errado. Eu contei sobre a ligação enquanto ela preparava o jantar. Ela ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Quando terminei, ela apenas perguntou o que eu estava sentindo. A verdade era que eu nem sabia responder. Parte de mim estava confusa, outra parte estava irritada, e havia também uma curiosidade que eu não queria admitir. Por que eles tinham decidido aparecer agora? Durante anos eles não demonstraram qualquer interesse em saber se eu estava vivo ou morto. Então por que de repente queriam me encontrar? Durante os dias seguintes, eu não consegui parar de pensar naquela ligação. Era estranho perceber como algo tão simples podia bagunçar uma vida inteira que parecia organizada. Eu já tinha aceitado que meus pais não faziam mais parte da minha história. Então ouvir a voz da minha mãe depois de tanto tempo trouxe à tona sentimentos que eu achava que estavam enterrados. Raiva, curiosidade, ressentimento, tudo misturado. Marina não tentou me pressionar a tomar uma decisão. Ela apenas dizia que qualquer escolha que eu fizesse precisava ser algo que me deixasse em paz comigo mesmo. Depois de uma semana refletindo, eu decidi aceitar o encontro. Não porque eu quisesse reconstruir uma relação com eles, mas porque uma parte de mim precisava entender por que eles tinham reaparecido depois de tanto tempo. Marcamos de nos encontrar em um café no centro da cidade. Eu cheguei alguns minutos antes e sentei em uma mesa perto da janela. Enquanto esperava, fiquei observando as pessoas passando na rua e tentando controlar a tensão que estava crescendo dentro de mim. Quando eles finalmente entraram no café, levei alguns segundos para reconhecê-los. O tempo tinha mudado os dois. Meu pai parecia mais curvado, com cabelos quase completamente brancos. Minha mãe tinha o rosto marcado por linhas que eu não lembrava de existir. Eles caminharam até minha mesa com uma expressão que misturava nervosismo e algo que talvez fosse culpa. Nos cumprimentamos de forma estranha, quase formal, como se fôssemos conhecidos distantes e não pais e filho. A conversa começou devagar.
Eles perguntaram sobre meu trabalho, sobre minha vida, sobre Marina. Eu respondi com frases curtas, sem entrar em muitos detalhes. Em nenhum momento eles mencionaram a noite em que me expulsaram de casa. Era como se aquele evento simplesmente não existisse na memória deles. Depois de quase meia hora de conversa superficial, minha mãe finalmente respirou fundo e disse que precisava me contar a verdade sobre o motivo de terem me procurado. Quando minha mãe disse que precisava contar a verdade, eu senti um peso estranho no peito. Parte de mim já suspeitava que aquela visita não era apenas sobre saudade ou arrependimento. Durante mais de 10 anos, eles não demonstraram qualquer interesse em saber como eu estava. Então era difícil acreditar que, de repente, tinham decidido reconstruir a família apenas por nostalgia. Meu pai ficou em silêncio enquanto ela começava a explicar. Ela falou devagar, escolhendo as palavras com cuidado, como alguém que sabe que está prestes a revelar algo difícil. Disse que as coisas não estavam bem em casa fazia alguns anos. No começo eu não entendi o que ela queria dizer com aquilo, então ela mencionou meu irmão. Segundo ela, ele tinha se mudado para outra cidade depois de conseguir um emprego melhor. Até aí nada parecia estranho, mas então ela continuou. Disse que com o tempo ele começou a se afastar cada vez mais. Primeiro parou de visitar nos finais de semana, depois começou a demorar semanas para responder mensagens, até que um dia simplesmente desapareceu completamente da vida deles. Meu pai finalmente falou pela primeira vez naquele encontro. Ele disse que meu irmão não atendia mais ligações, não respondia mensagens e havia deixado claro que não queria mais nenhum tipo de contato com eles. Enquanto eu ouvia tudo aquilo, uma sensação estranha começou a se formar dentro de mim. Era quase irônico. O filho perfeito, o orgulho da família, o favorito absoluto, tinha simplesmente virado as costas para eles. Minha mãe então disse algo que deixou tudo ainda mais claro. Ela falou que eles estavam sozinhos agora, que a casa estava vazia e que perceberam que tinham cometido erros no passado. Foi naquele momento que eu entendi exatamente o que estava acontecendo. Aquela conversa não era sobre arrependimento verdadeiro. Era sobre necessidade. Durante anos eles tiveram o filho que queriam, o que obedecia, o que representava orgulho para eles. Agora que ele tinha ido embora, eles estavam procurando o outro, o que tinham descartado. Depois que a verdade saiu, o clima na mesa mudou completamente. Até aquele momento a conversa tinha sido educada, quase superficial, mas agora havia algo pesado no ar. Minha mãe continuou falando sobre como a casa estava silenciosa, sobre como as coisas tinham ficado difíceis desde que meu irmão decidiu cortar contato. Ela dizia que nunca imaginou que ele faria algo assim, que sempre acreditou que ele estaria por perto quando eles envelhecessem. Enquanto ela falava, eu não conseguia evitar uma sensação amarga crescendo dentro de mim. Durante toda a minha adolescência, eu fui tratado como o problema da família, o filho difícil que precisava aprender a se virar sozinho. Agora, de repente, eles estavam sentados na minha frente falando sobre solidão, como se eu fosse a solução natural para aquilo. Meu pai então disse algo que deixou a situação ainda mais clara. Ele falou que família precisava se ajudar, que o passado deveria ser deixado para trás, que ainda havia tempo para reconstruirmos nossa relação. Eu fiquei olhando para ele por alguns segundos, sem saber exatamente o que responder. Era estranho ouvir aquelas palavras vindas de alguém que, anos antes, tinha ficado parado na porta da sala enquanto eu saía de casa com uma mochila velha nas costas. Eu perguntei diretamente se eles tinham alguma ideia de como foram os anos seguintes para mim. Perguntei se em algum momento eles tinham se perguntado onde eu estava dormindo, se eu tinha comida, se eu estava seguro. Eles ficaram em silêncio. Minha mãe começou a chorar baixinho, dizendo que tinha sido um período difícil para todos. Aquela resposta me atingiu de uma forma que eu não esperava. Difícil para todos. Como se o sofrimento tivesse sido compartilhado de forma igual, quando na verdade eu tinha passado anos tentando sobreviver sozinho enquanto eles continuavam vivendo normalmente na mesma casa. Foi ali que percebi algo importante. Eles não estavam ali para realmente entender o que fizeram comigo. Depois daquele momento de silêncio pesado, minha mãe tentou mudar o rumo da conversa. Ela começou a falar sobre como seria bom se pudéssemos passar mais tempo juntos, como se tudo aquilo fosse apenas um mal-entendido que poderia ser resolvido com alguns encontros de família. Disse que eu poderia visitar a casa antiga, que o quarto ainda estava lá, que eles gostariam de conhecer melhor Marina. Cada palavra parecia ignorar completamente a realidade do que tinha acontecido anos atrás. Eu fiquei ouvindo tudo em silêncio por alguns minutos. Dentro de mim havia uma mistura confusa de emoções. Parte de mim ainda era aquele garoto de 17 anos que tinha sido mandado embora sem explicações. Outra parte era o homem que tinha construído uma vida inteira sem eles. Meu pai então falou algo que acabou deixando tudo ainda mais evidente. Ele disse que agora que estavam mais velhos, precisavam da família por perto. Falou sobre saúde, sobre dificuldades do dia a dia, sobre como seria importante ter alguém em quem confiar. Aquilo não soou como amor, soou como necessidade.
E pela primeira vez desde que aquela conversa começou, eu senti uma clareza muito forte dentro de mim. Eles não estavam ali porque finalmente tinham entendido o que fizeram comigo. Eles estavam ali porque o filho em quem tinham apostado tudo tinha ido embora. Eu era a alternativa que restava, a substituição possível para preencher o vazio que meu irmão tinha deixado. Essa percepção trouxe uma calma estranha. Não era alegria, não era vingança. Era apenas uma compreensão silenciosa de que aquela história tinha chegado a um ponto inevitável. Eu olhei para os dois ali sentados, pessoas que biologicamente eram meus pais, mas que emocionalmente pareciam estranhas para mim. Enquanto eu observava os dois esperando uma resposta minha, comecei a perceber algo que talvez nunca tivesse entendido completamente antes. Durante anos eu carreguei a sensação de ter sido abandonado, como se aquela rejeição tivesse definido quem eu era. Mas ali, sentado naquela mesa, eu percebi que minha vida tinha seguido um caminho completamente diferente sem eles. Eu tinha sobrevivido aos anos difíceis, construído uma carreira estável, encontrado uma mulher que realmente se importava comigo e criado uma rotina que finalmente me trazia paz. Tudo isso aconteceu sem a ajuda deles. Na verdade, aconteceu apesar deles. Essa percepção mudou completamente a forma como eu enxergava aquela situação. Durante muito tempo eu imaginei que, se um dia eles voltassem, talvez houvesse algum tipo de reconciliação emocionante, algum pedido de desculpas profundo que pudesse curar aquela ferida antiga. Mas a realidade diante de mim era bem diferente. Eles não estavam pedindo perdão de verdade. Estavam apenas tentando reorganizar a própria vida agora que o filho favorito tinha desaparecido. Minha mãe então perguntou se eu estaria disposto a visitá-los no próximo fim de semana. Ela falou aquilo com um tom de esperança, como se estivesse esperando que eu simplesmente aceitasse e tudo voltasse ao normal. Foi nesse momento que eu percebi que precisava ser completamente honesto, não apenas com eles, mas comigo mesmo. Eu respirei fundo e comecei a falar devagar. Contei sobre os anos que passei sozinho, sobre as noites na pensão, sobre os trabalhos que aceitei apenas para conseguir pagar o aluguel. Contei sobre como foi difícil construir uma vida sem qualquer apoio da família. Eles ouviram tudo em silêncio, mas pela expressão deles, eu sabia que nunca tinham realmente imaginado aquilo. Eu conheci a mulher que mudaria minha vida em um momento em que eu já não esperava mais nada de especial acontecendo comigo. Foi em um final de tarde comum, no próprio mercadinho onde eu trabalhava. Ela estava procurando um produto em uma das prateleiras mais altas e parecia frustrada por não conseguir alcançar. Eu passei por ali carregando uma caixa e perguntei se ela precisava de ajuda. Ela riu de uma forma leve, meio constrangida, e disse que já estava quase desistindo. Eu peguei o produto para ela e achei que aquela seria apenas mais uma interação rápida com um cliente. Mas antes de ir embora, ela começou a conversar comigo. Perguntou se eu trabalhava ali há muito tempo, comentou sobre o bairro, sobre o calor daquele dia. A conversa durou poucos minutos, mas de alguma forma foi diferente. No dia seguinte, ela voltou ao mercado. Depois voltou outra vez alguns dias depois. Com o tempo, eu percebi que ela sempre passava pela minha sessão. O nome dela era Marina. Ela trabalhava em uma pequena clínica odontológica e tinha uma forma tranquila de conversar, como se estivesse realmente interessada em ouvir o que a outra pessoa tinha a dizer. Nossa amizade começou devagar. Às vezes a gente se encontrava depois do meu turno para tomar um café em uma padaria perto dali. No começo eu evitava falar sobre minha família. Era um assunto que eu mantinha guardado em uma caixa fechada dentro da minha cabeça. Mas Marina tinha uma forma paciente de ouvir, sem pressionar, sem julgar. E em uma dessas noites, sentado na mesa da padaria com 2 xícaras de café, já quase frias, eu contei tudo para ela. Contei sobre a noite em que fui mandado embora, sobre os anos difíceis, sobre o silêncio da minha família. Quando terminei de falar, eu fiquei esperando algum tipo de reação dramática, mas ela apenas segurou minha mão e disse algo simples. Você não merecia passar por isso. Aquela frase, tão pequena, teve um efeito enorme em mim. Pela primeira vez em muitos anos, eu senti que alguém realmente via a minha história. Depois que terminei de contar tudo, o silêncio voltou a dominar a mesa. Minha mãe estava com os olhos vermelhos e meu pai parecia desconfortável, mexendo nas mãos como se não soubesse onde colocá-las. Durante alguns segundos ninguém falou nada. Então minha mãe disse algo que parecia ensaiado. Ela falou que sabia que tinha cometido erros, que talvez as coisas pudessem ter sido diferentes, mas que agora queria tentar fazer o certo. Disse que ainda havia tempo para reconstruirmos nossa relação como família. Aquela palavra novamente, família. Eu fiquei pensando em como aquele conceito tinha sido usado de forma tão diferente ao longo da minha vida. Quando eu tinha 17 anos, família significou ser mandado embora com uma mochila velha porque eu era considerado problema demais. Agora, mais de uma década depois, família parecia significar que eu deveria esquecer tudo isso porque eles estavam sozinhos. Eu percebi que não havia raiva na minha voz quando respondi, apenas uma tranquilidade firme.
Eu disse que não guardava mais ódio deles porque tinha aprendido que carregar esse tipo de peso só machuca quem continua segurando. Mas também disse algo que talvez eles não estivessem preparados para ouvir. Expliquei que a vida que eu tinha construído não incluía mais eles, que durante os anos em que precisei de paz, eles escolheram não estar lá, e que agora, quando finalmente encontrei paz, eu não podia simplesmente abrir espaço para pessoas que me trataram como descartável. Minha mãe começou a chorar novamente, dizendo que eu estava sendo duro demais. Mas naquele momento eu sabia que não estava sendo cruel. Estava apenas sendo honesto. Eu paguei minha parte da conta e me levantei da mesa sentindo uma calma que eu não esperava sentir. Meus pais ainda estavam ali sentados, olhando para mim com uma mistura de tristeza e incredulidade, como se tivessem dificuldade em aceitar que aquela conversa não terminaria da forma que imaginaram. Minha mãe tentou dizer mais alguma coisa, mas eu apenas balancei a cabeça suavemente. Eu disse que desejava que eles encontrassem alguma forma de lidar com a situação em que estavam, mas que eu não poderia ser a solução para os erros que fizeram no passado. Expliquei que minha vida agora era diferente, que eu tinha uma casa, um trabalho e pessoas que realmente me consideravam parte da vida delas. Enquanto caminhava em direção à porta do café, percebi algo que talvez tivesse demorado anos para entender completamente. Quando fui mandado embora aos 17 anos, eu achava que tinha perdido tudo. Naquele momento parecia que o mundo inteiro tinha desmoronado, mas olhando para trás agora, eu via que aquela noite também tinha sido o começo de algo diferente. Foi o início de uma vida construída por mim mesmo, sem depender da aprovação de pessoas que nunca realmente me aceitaram. Quando saí do café e senti o ar da rua, peguei o telefone e enviei uma mensagem para Marina dizendo que estava indo para casa. Ela respondeu poucos segundos depois perguntando se estava tudo bem. Eu sorri ao ler aquilo. Pela primeira vez desde aquela ligação inesperada da minha mãe, eu sabia exatamente qual era a resposta. Algumas portas, quando são fechadas pelos próprios pais, não deveriam ser reabertas. E naquele dia eu finalmente aceitei que seguir em frente também significa saber quando não voltar atrás.